Olá pessoal, aqui é o Cláudio da SOS Eletrônica, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Hoje vou mostrar para vocês como utilizar um transistor MOSFET para ser utilizado no lugar de um relé. Vou explicar para vocês aqui a minha necessidade e como que vocês fazem para utilizar o transistor no lugar do relé. A minha necessidade aqui foi para montar o cabo, né, de conexão com o meu simulador. Para esse módulo aqui da linha Fiat, é um módulo Bosch, né, utilizado nos Unos aí a partir de 2015. É um módulo Bosch, sistema ME 17.3.0. E esse módulo aqui, para eu poder fazer a conexão com o meu simulador, eu tenho um problema, que é o sinal da saída de bomba de combustível desse módulo é um sinal positivo. E o meu módulo, para o sinal de bomba, ele espera um sinal negativo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, na tela do computador, que essa central, no pino A40 dela, ela manda um comando positivo para o relé, né? Pode ver que o relé está aterrado do outro lado da bobina, né? Então o comando que vem do módulo é um comando positivo. E o meu simulador, ele precisa de um sinal negativo para poder ativar aqui, ó, o relé da bomba, né? Meu simulador ainda é antigo, ele não tem a opção para os dois comandos. Então eu preciso de fazer essa inversão na hora que eu vou montar o meu cabo. E aqui eu fiz essa montagem aqui, eu vou explicar para vocês como que faz para a gente utilizar, né, a configuração de um transistor MOSFET para fazer essa inversão, né, ao invés de utilizar o relé. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, né, o relé, só para quem, todo mundo já deve conhecer o relé de 4 pinos ou 5 pinos, né? No caso aqui eu estou utilizando, mostrando um relé aqui de 5 pinos, mas ele tem um pino a mais aqui que seria o 87A. O relé normalmente o comum, né, que a gente vê aí no mercado, ele tem 4 pinos, sendo o pino 30 utilizado como um sinal de entrada, né? O pino 87 um sinal de saída e o pino 86 e 85 são os comandos, né? Pode ser um comando positivo ou um comando negativo, dependendo da minha necessidade de acionamento desse relé, ok? É uma coisa bem simples de fazer. Eu não ia querer colocar um relé desse no meu cabo aqui para poder fazer a inversão de polaridade, então a gente utiliza aqui no caso o transistor MOSFET. Falando rapidamente do transistor MOSFET, não vou entrar muito em detalhes do que é o MOSFET, mas vou dizer rapidamente. Nós temos dois tipos de transistor MOSFET, o de canal N e o de canal P, tá? Basicamente, o que vocês têm que lembrar, o canal N, o acionamento do comando para chavear o transistor, no caso aqui a gente está utilizando ele para simular a função de um relé. O canal N, o comando de acionamento do transistor, ele é canal N, o comando é positivo. E o canal P, ele tem o comando de acionamento por comando negativo. O transistor, gente, independente dele ser canal N ou canal P, ele tem essa configuração aqui na configuração de transistor MOSFET. Pino 1, pino 2, pino 3. Então, olhando aqui o transistor do jeito que nós estamos vendo aqui, ó, o pino 1 seria primeira perninha aqui da esquerda, o pino 2 o do meio, o pino 3 o da direita, do jeito que está aqui simbolizado. O pino 1 a gente chama de gate, que é o pino de disparo. O pino 2, drain ou dreno, que é teoricamente o pino de saída do transistor, dependendo da configuração que a gente está usando. E o pino 3, o pino de source, que seria a fonte de conexão do transistor, tá ok? Bem, nós temos algumas situações aqui, né, mostrando aqui uma ilustração de um tipo de configuração do relé, né? Se a gente fosse utilizar esse relézinho aqui, por exemplo, para comandar uma saída através de um pulso negativo ou de um comando negativo, a configuração do relé que a gente ia utilizar seria basicamente essa. No meu pino 30 eu teria o seu sinal de entrada, que seria ou um sinal positivo ou um sinal negativo, dependendo do que eu quero comandar, né, no relé.
Consequentemente, no pino 87, eu teria esse sinal de saída positivo ou negativo, dependendo da minha polarização de entrada. E aí eu teria nos outros dois pinos do relé. Como eu quero um comando negativo, eu vou colocar esse comando negativo no pino 85 do relé e tenho que polarizar o meu relé no pino 86 com positivo. Ou seja, quando eu enviar o comando negativo no pino 85, o relé faz o atracamento, ele faz o chaveamento do pino 30 com o pino 87, né? Então a saída aqui vai depender do que eu tenho polarizado na minha entrada. Quando eu tenho o relé na configuração de comando positivo, a gente vai ter da mesma forma a entrada, um sinal positivo ou um sinal negativo. A minha saída vai ser positiva ou negativa, dependendo da minha entrada. Como o meu comando de acionamento vai ser um comando positivo, esse comando positivo ele vai ser ligado no pino 86 do relé. E o meu pino 85 ele vai ter que ter uma referência em comando negativo, em sinal negativo, tá ok? Ou seja, comando positivo no pino 86, atraca o relé, o que está no pino 30 passa para o 87, acionando a saída, tá ok? Vamos ver agora como que a gente faz isso aqui com transistor. Na configuração de comando positivo, porém com a saída negativa, eu vou utilizar, por exemplo, um MOSFET canal N nessa condição. Eu tenho os três pinos do transistor, pino 1, pino 2 e pino 3, aqui simbolizados apenas pelas letras, né? Gate, drain e source, tá? Quando eu quero fazer a condução de um sinal negativo através de um comando positivo, eu tenho que colocar no meu gate o comando positivo. Por exemplo, uma tensão de 5 volts, 12 volts, não importa, tá? Porém, para que esse comando aqui ele aconteça apenas na hora que eu der o comando positivo, eu tenho que fazer um recurso aqui que chama um resistor de pull down, que aqui no caso está simbolizado por um resistor de 10K, ligado ao negativo, a uma referência negativa. Por quê? Porque se o comando aqui é positivo, quando eu aciono o comando positivo, o transistor vai conduzir. Quando eu coloco esse resistor em referência negativa, eu garanto que essa polarização do gate aqui, por nenhum momento ela vai ativar por ruído causado por qualquer interferência elétrica que o carro tiver. Isso é muito importante a gente fazer. Não acontece isso às vezes no relé, mas quando a gente está trabalhando com transistor, a gente tem que tomar esses cuidados. Então nós temos que colocar um transistor, um resistor, fazendo a função de pull down, ou seja, ele só vai deixar o disparo com comando positivo quando realmente houver uma polarização positiva. Ela vai ser a corrente, ela vai drenar para o gate e a pouca parte da corrente vai drenar para o terra. Então ela vai acionar o gate. Quando eu não tenho comando positivo, como a minha referência está em negativo, o transistor não conduz. Então para isso que serve o resistor de pull down, tá ok, gente? Bem, chegou o comando positivo, o meu source, que é o pino 3, ele tem que estar em negativo para que haja a condução. Quando há o comando positivo, esse sinal negativo é conduzido, saindo aqui pelo dreno, em direção à carga que vai ser ativada. Então, por exemplo, se eu tiver do lado de cá uma lâmpada, um motor, alguma coisa que tiver sendo acionada por comando negativo, aqui é que eu vou colocar a minha carga, tá ok? Porém, suponhamos que a gente tivesse essa mesma necessidade, né, de um comando positivo, porém com uma saída também positiva. Aí muda a configuração. Estou utilizando aqui no caso um canal N, MOSFET canal N. Da mesma forma, no canal N eu posso utilizar para, através de um comando positivo, polarizar positivamente uma saída. Vai inverter pouquinha coisa aqui que vocês vão ver. O meu comando continua sendo positivo no gate. O meu resistor de pull down continua ligado em negativo, tá? Porém, muda um pouquinho aqui a configuração do drain e do source. Se eu quero o comando de saída positiva,
O meu dreno é que tem que estar polarizado em positivo. No exemplo anterior aqui a gente viu que era a polarização negativa era no source. Como eu quero uma polarização positiva, eu vou colocá-la no dreno e a minha saída vai ser no source. A saída positiva vai ser no source e aonde eu vou estar ligando a minha carga. Então, se for uma lâmpada, eu vou colocar a lâmpada aqui, né? O polo positivo da saída no polo da lâmpada, né? E do outro lado, a lâmpada tem que estar ligada numa referência negativa para ela que ela seja acionada, ok? Se eu quiser fazer agora a minha conexão utilizando um MOSFET canal P, eu posso também fazê-lo da seguinte forma. No caso aqui, estou utilizando um MOSFET para um comando negativo com uma saída negativa. Vou fazer a minha polarização do transistor da seguinte forma. No gate, o comando vai ser negativo. MOSFET canal P, comando negativo. Para que eu não tenha disparo acidental do transistor, eu preciso também utilizar um resistor. Só que esse resistor agora, em vez de chamar pull down, ele chama pull up. Por quê? Porque ele está com a função de acionamento, né? De evitar o acionamento negativo, e para isso ele precisa de estar em uma referência positiva, para manter a polarização positiva até que um comando negativo chegue. Da mesma forma, quando houver o comando negativo, a corrente ela vai conduzir para o comando negativo e pouca parte da corrente vai conduzir para o positivo. Nesse caso, o transistor ele vai ser disparado e para que eu tenha a minha saída negativa, nessa configuração eu preciso de colocar o sinal, a referência negativa no dreno, né? E consequentemente a minha carga vai estar ligada no source. Eu vou ter um comando negativo acionando essa carga. E por último, nós vamos ter aqui a configuração também, comando negativo, porém com saída positiva. Da mesma forma, o comando vai ser negativo, com resistor de pull-up ligado ao positivo, acionando a carga, a polarização para que eu tenha a saída positiva, eu preciso de colocar a minha referência positiva no source, né? E, consequentemente, o dreno vai executar a saída para o dispositivo que queremos acioná-lo, tá ok? Então, basicamente, gente, são essas 4 configurações que a gente pode ter aí para o transistor MOSFET. É mais comum a gente trabalhar com o transistor canal N, ele é mais fácil de ser encontrado, a gente tem mais facilidade de trabalhar com ele. Porém, em alguns casos, né, se a gente tem aí uma questão de acionamento, né, como a gente viu, o canal N ele é acionado por comando positivo. A gente pode utilizar até mais de um transistor desse em série para fazer inversões de comando, mas também existe a possibilidade da gente usar um canal P para inverter aqui a polarização do comando. Isso aí é a critério de cada um, né? Eu prefiro trabalhar mais com o canal N, que ele é mais fácil de encontrar. Essas centrais de injeção aí que a gente tem no mercado aí, normalmente esses transistores MOSFET são utilizados basicamente em comandos de pulso de bico, né? Da linha gasolina, flex. Em algumas centrais diesel a gente acha também desses transistores canal P para acionamento de pulso de unidades injetoras, né? Unidade de banco. Costuma muito utilizar um transistor MOSFET, às vezes canal P, ou então às vezes um canal N, mas nessa configuração, né? Para acionar um positivo de banco, pode-se utilizar um canal N também, né? Mas isso aí depende do construtor. Bem, pessoal, então era isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Como utilizar o transistor MOSFET no lugar do nosso já conhecido aqui relé, para diversas aplicações que vocês tiverem aí, tá ok? Espero que tenham gostado desse vídeo e nós voltamos aí no próximo vídeo com mais novidades para vocês. Até mais!